Bem-vindos novamente, meus amigos investidores e investidoras aqui da gringa. Meu nome é Raul Engel e eu tô aqui para falar com vocês hoje sobre um assunto escolhido por vocês, certo? O assunto do vídeo de hoje é o que fazer com a sua conta bancária quando for morar fora do Brasil. Tem muitas dúvidas, muitas perguntas que vocês também mandaram, tem algumas coisas que eu já tinha feito antes de sair, algumas coisas eu fui aprendendo com o tempo, alguns perrengues, algumas coisas boas, e é isso que eu vou compartilhar um pouquinho com vocês, então fica aí que esse é o vídeo de hoje. Gente, quem mora fora do Brasil sabe, mais cedo ou mais tarde tu vai passar por uma situação que tu vai pensar: por que eu não fiz aquilo antes? Deveria ter pensado, como é que eu não sabia disso? Gente, muita gente já passou por perrengue e eu já passei por vários perrengues em relação a isso, tentando consultar meu banco. Ainda bem, todas as vezes foi bem resolvido, mas algumas vezes demorou bastante. E é cansativo, enche o saco, literalmente a gente tem que ficar pendurado ou no telefone ou por e-mail, e é isso que eu queria compartilhar um pouco para evitar que vocês tenham esses mesmos problemas que eu tive, tá bem? Então se já gostou, se já não se inscreveu pelo canal, se inscreve aqui no canal, dá um like no vídeo depois se curtir e manda para alguém, obviamente, se vocês curtirem ou se vocês acharem que isso vai ser interessante para mais algumas pessoas, tá certo? Então vamos lá. Primeira coisa que eu queria comentar é o seguinte: antes de sair do Brasil, confiram todos os teus detalhes, os seus contatos no banco, certo? Isso é muito importante. Então, façam o seguinte, algumas coisas que eu fiz foi assim, ó. Primeiro, atualização do meu cadastro, então conferência se teu e-mail está correto, se no caso o telefone está correto, se tem acesso à tua conta, principalmente pela internet e aplicativo. Uma dica que eu aprendi também, que foi uma dica que o meu gerente do banco na época me falou, foi o seguinte: pegar o e-mail da agência do teu banco e o e-mail do gerente. Tá, mas por que os dois? Porque o gerente da tua conta pode mudar. E os caras mudam de agência, eles podem mudar de estado, podem se aposentar, a gente nunca sabe. Então é importante ter o e-mail, se tiver o telefone melhor ainda, o WhatsApp, alguma coisa assim da agência ou do gerente, mas também o e-mail da agência, tá? Então isso é bem importante a gente ter estabelecido, porque vai ser o meio mais fácil de contato que vocês vão ter, tá ok? A dica número 2. A dica número 2 é a seguinte: taxas de manutenção. Gente, eu já cansei de ouvir de gente falar: nossa, eu tô pagando uma taxa absurda, ou eu não acho que a minha taxa é muito cara no Brasil. O que a gente começa a perceber é o seguinte: hoje, 2020, o quanto que eu pago? Eu pago R$3 por mês de taxa de manutenção na minha conta, tá? Eu teria a opção de não pagar nada, porém eu perderia acesso a algumas coisas que eu tenho na conta. Então eu decidi que hoje eu quero pagar R$3 por mês na minha conta e é somente isso, tá? Então tenham certeza que vocês vão no banco, conversem com o gerente, conversem com quem tiver que conversar e alinhem isso. Por quê? Primeiro, existem vários bancos digitais no Brasil hoje que não te cobram taxa de manutenção. Então é ótimo, mas vai ter gente que vai dizer: porra, então vamos para os bancos digitais, vamos lá, não tem taxa nenhuma. Beleza, mas talvez esse banco vocês não tenham histórico, ou vocês não gostaram do aplicativo, vocês não sabem como é que funciona. E quando a gente está indo viajar, a gente está indo morar fora do país, tem tanta coisa para se preocupar, que vamos tentar facilitar. Se de repente o banco está funcionando bem para vocês, está ok, gente, vai lá, negocia essas taxas e deixa o dinheiro lá. De novo, é como vocês vão preferir, mas essa taxa de manutenção, eu conheço gente que paga R$30 por mês, 50, 60, às vezes R$100 por mês, dependendo, obviamente, do tipo de conta. Qual o problema disso? Tem gente que vai dizer: mas eu pago isso porque eu tenho acesso a certas coisas na conta que eu preciso. Perfeito, mas mesmo assim, não deixa de tentar negociar. Porque às vezes a gente se ilude que o que a gente usa no Brasil e a gente paga a mais para ter isso, a gente vai acabar não usando quando está fora do Brasil. Exemplo, transações, que é o terceiro tópico disso, tá? Então eu vou passar para o terceiro tópico, mas já emendando o 2 no 3, que é o que? Os limites. Às vezes a gente paga uma taxa superior para ter acesso a limites maiores da nossa conta. Porém, quando está morando fora do Brasil, praticamente 100% das transações bancárias que vocês vão fazer vai ser ou pelo aplicativo do celular ou pelo computador.
Então isso é importante, trocar esses limites. Tenta negociar com o banco também. Eu vou diminuir o meu limite de, por exemplo, de transação no caixa eletrônico, porque vocês não vão precisar provavelmente por um bom tempo, e aumentar os limites do aplicativo, aumentar os limites do computador. O tópico número 4 é o seguinte: cadastro e habilitação de celular e computador. Tá? Pode parecer bem simples, mas o que é a grande diferença? Muitos bancos eles vão fazer o seguinte: para que tu habilite um novo computador ou um novo celular para usar o sistema do banco, vocês vão precisar ou receber um SMS ou alguns outros bancos que vá no caixa eletrônico para fazer a liberação. O que é o problema? Morando fora do Brasil, não tem caixa eletrônico, são poucos os lugares que vocês vão conseguir fazer isso, se conseguirem. Eu nunca consegui, que no caso do meu banco não tem aqui na Austrália. E SMS, alguns bancos não vão liberar para que vocês coloquem para receber SMS num número que não era cadastrado. Ou vocês não vão conseguir colocar para algum familiar de vocês. Então cuidado com isso. Por que eu estou alertando? Porque quando vocês saem do Brasil, vocês vão estar morando fora, vocês vão estar com esses devices, né, com esses aplicativos habilitados. Se vocês trocarem de celular, trocarem de computador, o que é muito comum também morando fora, porque o nosso poder aquisitivo aumenta e o valor desses aparelhos diminui muito, vocês podem perder o acesso. Então a dica que eu digo é: perguntem para o seu banco, confiram. Óbvio que isso pode mudar ao longo do tempo, mas confiram se vocês trocarem de celular, trocarem de computador, como que faz para fazer essa habilitação, como que funciona a habilitação de um outro aparelho. Porque, gente, believe me, acreditem no que eu vou falar, isso é um problemão, porque isso acontece, a gente perde acesso e a gente não tem muito o que fazer se a gente não seguir as orientações e as regulamentações do banco, tá certo? Quinto tópico, vamos lá. O quinto tópico que eu queria falar é vocês vão ter um cartão-chave ou um token. Mesma coisa do item anterior. Como que eu faço caso eu perca o meu token? Como que eu faço se eu trocar de aparelho que tem acesso ao token? Se entendam como isso funciona, porque isso pode salvar vocês num momento de necessidade, tá certo? Alguns aplicativos e alguns bancos, principalmente aplicativos, eles podem não funcionar em alguns horários que é de madrugada no Brasil. Então, por questão de segurança bancária do Brasil, alguns, digamos, depois das 11 da noite não vão funcionar. E aí? 11 da noite no Brasil, por exemplo, aqui pode ser 10 da manhã na Austrália. E aí, o que tu vai fazer? Vai ficar stuck? Vai ficar sem fazer nada? Então, isso é um outro ponto a ser considerado, tá certo? Sexto ou sétimo ponto, vamos lá, próximo tópico é o seguinte: se preparem para fazer ligações. Então tenham ciência de que nem todos os bancos vão ter um acesso pelo WhatsApp ou por algum acesso que vocês possam ligar usando os dados, né, usando o Wi-Fi. Então é importante que talvez se o plano de celular de vocês tenha acesso a ligações internacionais, é interessante também. Nem todos os bancos vão ter um telefone que vocês não vão pagar a ligação. Então, além de fuso horário, a gente tem que entender que pode ser que vocês precisem fazer ligações diretas para lá. A dica que eu faço, o que eu uso particularmente, quando eu tenho alguma dúvida que eu não consigo solucionar nem pelo aplicativo e nem pelo website, eu vou na página do Facebook dessas empresas, do banco, mando uma mensagem, me identifico e eles normalmente te dão uma orientação mais precisa de onde e como fazer alguma coisa, tá? Então, para mim, essa é a dica de ouro, porque me resolve muita coisa. Esse foi o jeito que, por exemplo, eu descobri o e-mail da agência que tinha sido trocado. Eu descobri que eu não tinha mais acesso ao e-mail porque eu estava mandando para uma pessoa, não recebi e-mail de que não foi entregue e não tinha problema mais com isso, desde que eu tinha o e-mail da agência comigo. Último item do vídeo de hoje é o seguinte: muita gente esquece de fazer isso, não somente para o banco, mas também em geral. O que é? Fazer uma procuração. Tá? Fazer uma procuração específica para o banco pode ser importante, pode ser bem útil, assim como colocar uma pessoa como segundo titular da conta. Sendo uma pessoa segundo titular da conta, ela pode ter acesso tanto quanto vocês,
Obviamente tem que ser uma pessoa de confiança e essa pessoa vai poder resolver muita coisa para vocês. Ela pode talvez ter um outro cartão do banco, ela pode ter acesso à tua conta bancária, ela pode ter acesso à internet. Isso aí vocês vão definir qual é a melhor forma, mas isso no meu caso ajudou muito, porque em várias situações eu não consegui fazer pela internet e eu tinha sempre alguém no Brasil para me salvar, para resolver esse pepino ou alguma coisa que acontecia, seja uma transferência, seja uma liberação de uma transação no caixa eletrônico ou mesmo indo direto na agência. Tá? Não necessariamente uma pessoa que é segundo titular vai resolver todos os problemas, ela vai ter acesso a tudo, nem sempre. Às vezes é necessário também uma procuração. Mais uma vez, no meu caso, mesmo a pessoa sendo segundo titular, tendo uma procuração de amplos poderes e restritos lá no Brasil, o banco exigia uma procuração específica. Digamos, eu autorizo que a pessoa X execute a ação Y no banco, na data tal, etc, etc. Então, algumas vezes não adiantou, não teve jeito de resolver isso aí e não pôde ser resolvido o problema. Por sorte, eu diria que todas as vezes que eu precisei fazer alguma coisa mais complexa, eu estava indo de férias para o Brasil. Então eu tive como segurar, negociei essas questões e consegui resolver, deu tudo certo, cheguei lá, resolvi e não teve muito estresse em relação a isso. Mas eu poderia dizer que em 95% das oportunidades, tendo a procuração e um segundo titular, resolveu muito dos meus problemas. Tá bem? Gente, foram esses os itens, foram essas as dicas que eu tinha para dar para vocês, que vocês me pediram. Estou entregando aqui mais um material, mais um vídeo. Mais uma vez, se gostar do vídeo, dá aquele like, dá uma comentada, deixa alguma outra dúvida que vocês têm e, gente, eu tô aqui para tentar ajudar e compartilhar essa experiência que eu tenho. Tenho um grupo no Facebook, tenho página no Instagram, então estamos aí, estamos prontos para ajudar e, quem sabe, ter mais e mais investidores aqui na Gringa. Tá bom, gente? Valeu, um abraço, fiquem bem e até o próximo vídeo.